vamos dar continuidade à matéria. A gente vai estudar segmentos proporcionais, figuras semelhantes, tá? Segmento proporcional nada mais é do que eu pegar uma figura e fazer a proporção dela. Eu pego uma figura e vejo qual é a proporção dela. Se a razão for igual, né? Ou seja, a proporção em questão de tamanho, medida, né? Se elas forem iguais, ou seja, se uma fração, uma razão for simplificação da outra, multiplicação da outra, ou a redução da outra, eu digo que esses segmentos são proporcionais. Exemplo, no quadro amarelo no final da página 154, ele mostra dois segmentos de reta. Um tem 2 centímetros e o outro tem 4 centímetros. Então, o que ele quer dizer? Que um é igual ao outro. Como que eu faço isso? Como que eu vou saber se isso é igual? 2 sobre 4, né? Que é o centímetro do primeiro com o centímetro do segundo. 2 sobre 4. Quando eu simplifico essa razão, dá 1 sobre 2, que eu dividi os 2 por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu tenho outro segmento, que é 3 e 6. O 3 e 6. Então, vamos lá. 3 dividido por 6. Dividir os 2 por 3 deu 1 e 2. Então, a razão dos dois segmentos deu 1 sobre 2. Então, esses segmentos são proporcionais. Outro exemplo que poderia ter sido dado. Nem sempre é razão, tá, gente? Às vezes pode ser um número que dê exato, igual lá em cima no exemplo do quadrinho verde. Tá assim. Um é 8 centímetros e o outro é 4. O outro é 10 e o outro é 5. Então, 8 dividido por 4, 2. 10 dividido por 5, 2. Então, esses segmentos são proporcionais também, porque os dois deu o resultado igual. Então, nem sempre é fração. O resultado sendo igual, ele me diz que os segmentos são proporcionais. Para eu saber, eu tenho que fazer uma divisão, eu tenho que fazer uma razão. Então, de início, eu vou usar a fração, mas o resultado final, não necessariamente precisa ser uma fração, tá bom? Agora, galera, na página 156, a gente vai estudar proporção áurea. Proporção áurea, antes da gente chegar nela, a gente tem que falar sobre uma divisão, tá? Aqui ele me deu uma reta, né, uma linha, que vai de A até B. E ele marcou um ponto C. Percebe que esse ponto C, ele não está marcado no meio certinho. Ele está meio desproporcional, né? Ele está marcado num lugar meio estranho. Mas enfim, foi aí que eles colocaram o C. O que eles dizem a partir disso? Que do A até o C, sobre o C até o B, então um pedacinho do AC dividido pelo pedacinho CB é igual ao pedaço AB dividido pelo pedaço AC. E eles me dizem que isso daí, que essa divisão que o C faz do AB, é média e extrema razão. E por incrível que pareça, eles falam que essa daí é a maneira mais perfeita e mais harmoniosa de dividir um comprimento em duas partes. Apesar de que é meio ilógico, porque como que a gente vai dividir um negócio em duas partes, sendo que ele nem está no meio certo, né? Mas enfim, isso foi inventado, né? Eles dizem que é a forma mais harmoniosa de se dividir uma coisa em duas partes. Então, eles fizeram isso. E essa razão, que é esse quadrinho verde, que é AC sobre CB igual a AB sobre AC, se chama proporção áurea. E ela separada se chama a razão áurea ou razão de ouro, tá? Razão de ouro ou a razão áurea, ela é representada pela letra Φ. É uma letra grega, que é uma bolinha com um risquinho no meio, tá? E o valor dele é 1,618, aproximadamente, tá bom? Então, proporção áurea nada mais é do que isso. Eu pegar
um segmento de reta, dividir ele em um ponto que não é necessariamente no meio e fazer essa proporção, que é AC sobre CB, AB sobre AC, tá bom? Aí, ao longo dessa página, ele mostra alguns exemplos onde a gente pode achar o número φ, né, que é a razão áurea. Aí ele mostra a linha dos olhos, né, marca uma divisão áurea no comprimento da cabeça. Então, ele mostra a linha da boca com relação à distância entre o nariz entre a base do nariz e a extremidade do queixo. Aí ele mostra a divisão no rosto da pessoa, mostra na mão também. Na mão, o tamanho dos dedos está relacionado de maneira áurea com suas articulações, que são as divisões dos dedos. Então, ele falou que isso também é tudo áureo. E do umbigo, o umbigo marca uma divisão áurea na altura do corpo. Então, o nosso corpo tem números φ, que é razões áureas. Então, o nosso corpo também tem essa proporção áurea, tá? No rosto, na mão e do umbigo em relação à cabeça. Lá na página 157, ele mostra alguns exemplos de proporção áurea, formas de se calcular, padrões de cálculo, régua, mostra pentagrama, mostra também a concha de Nautilo, que ela é mais, a concha de Nautilo de câmeras, ela é a mais perfeita demonstração de proporção áurea, que é um molusco, né? É tipo um caracolzinho. O desenho dele é praticamente uma proporção áurea. E quando a gente fala sobre proporção áurea, sempre quando você joga no Google ou em qualquer parte, ele sempre mostra essa concha aí do Náutilo. Ele mostra, porque é o que está mais interligado. E também o quadro do homem vitruviano também é muito usado. Na página 160, ele mostra pra gente ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Ou seja, ele traça duas retas, uma embaixo da outra, e depois pega uma na diagonal e corta essas duas. Isso que é reta paralela cortada por uma transversal. E ele risca dois círculos. Dois círculos nesse desenho. No exemplo lá em cima, ele mostra cada ângulo ele fez de uma cor. E os ângulos que têm a mesma cor são ângulos correspondentes. Então, olha lá, tem um azul, amarelo, um roxinho e o vermelho. Então, cada cor que está igual quer dizer que o ângulo é igual, correspondente, tá? Aí, mais embaixo, no exemplo, página 160, ele coloca quem é alterno, quem é colateral, interno e externo. Aí ele nomeou, né? Colocou o nome lá. A, B, C, D, E, F, G, H. Ok? Então, o que está no meio, né? Que são as letras C, D, E, F, são internos. E o que está do lado de fora é o A, B, G, H. São as letras que estão externas, tá? Ele mostra tudo bonitinho. Ele mostra quem é a reta transversal, quem é a reta paralela. E no quadro ele mostra quais ângulos são alternos, que são de lados opostos, internos e externos. Colaterais, que são do mesmo lado, interno e externo. E embaixo tem um exercíciozinho para vocês fazerem, tá? Agora, na página 161, que vai começar a festa, que é o Teorema de Tales, que a gente já estudou bem no livro do 8º ano, só que a gente agora vai reforçar essa matéria, tá? O que é o Teorema de Tales? O Teorema de Tales nada mais é do que três paralelas cortadas por duas transversais. Então, o que eu pego? Eu risco 3 retas e depois eu passo 2 diagonais, uma para cada lado, uma para a esquerda, outra para a direita. E isso vai fazer um desenho, tipo uma escada, como se fosse uma escadinha, tá? Agora, cada pedacinho desse corresponde a um segmento. Então, ele vai ter um valor lá, tá? Então, como aqui a gente não tem valor, ele fala que o pedacinho AB chama AB mesmo,
pedacinho BC chama BC, porque não tem número, tá? Então vai ser AB, BC, DE, F e EF, tá? Então isso é o meu tamanho. Agora a gente vai pular lá para a página 63 para ver o exemplo, tá? Direto para o exemplo. Ó, ele disse que o meu exemplo, ele colocou no espaço do AB, ele chamou de X, então não tem valor. No lugar do BC, ele colocou 3, tá? Então vai ser X e 3. E no lugar do DE, ele colocou 12, no lugar do EF, ele colocou 4. Então, com isso, eu vou ter como montar o meu teorema de Tales, tá? Sempre que tiver o teorema de Tales, a gente vai ter um X para achar ou uma letra qualquer para achar, tá? Então, sempre são 4 valores. Um deles vai estar como letra para a gente poder achar, tá bom? Então, vamos lá. Ele colocou X, 3, 12 e 4. Como que eu monto isso para achar, professora? Eu tenho que montar de um jeito que fique fração igual a uma fração. Então, meu teorema de Tales, ele já tem a montagem pronta. É AB, BC, DE, EF. Então, eu vou olhar quem é AB. AB é X, então vou colocar X. Quem é BC é 3, então vou colocar 3. Então, ó, primeira fração pronta, x sobre 3, igual a segunda. DE é 12, 12. E EF é 4, 4. Tá, então tá montado. X sobre 3 igual a 12 sobre 4. E agora, professora? Multiplica cruzado. Então, vamos lá. X vezes 4, 3 vezes 12. X vezes 4 dá 4x. 12 vezes 3 dá 36. Então, vai ficar x igual a 36 dividido por 4, x igual a 9. Pronto, acabou. Isso é o teorema de Tales. Então, sempre vai ser uma montagem. Ela tá pronta, tá? Então, sempre que você olhar o desenho, vai ser AB sobre BC, DE sobre EF. Pronto. Só que, além do teorema de Tales, eu posso ter o teorema de Tales no triângulo, tá? No triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou riscar três retas paralelas no triângulo. Uma no vértice, na ponta, outra no meio e outra no final. O desenho está na página 166. Ele desenhou um triângulo qualquer e riscou três retas. Uma, duas, 3, tá bom? E as retas diagonais, elas já estão desenhadas, é só dar continuidade ao desenho do triângulo, tá? Só que aí ele não vai ficar abertinho, ele vai ficar fechado, só isso. Mas a fórmula de calcular é a mesma, mesmíssima, tá? Então, vai ficar, aí no caso vai ser AD sobre DB, AE sobre EC. Mas a montagem é a mesma. Você pode ver no desenho que vai ser uma fração igual a outra fração. Igualzinho, tá? A única coisa que muda é o desenho. Um é triângulo e o outro parece uma escadinha. É só isso, galera. Eu vou passar agora a atividade para vocês. E vamos embora. Boa aula.